Samuel, capítulo de número 30. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 30, a partir do versículo 1. Amém, misericórdia? A palavra do Senhor diz aqui em 1 Samuel, capítulo de número 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e tinham posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém a mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ela alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, mulher de Nabal o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, Tu és maravilhoso e lindo. Como é bom estar na Tua casa, na Tua presença, louvando, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Ó Pai, queremos pedir que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar o nosso coração, a Tua poderosa palavra. Senhor, nós nada temos de nós para oferecer, ó Pai, mas também não queremos atrapalhar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Por isso, fale com os Teus filhos, ministre no coração de cada um nessa noite, segundo a Sua boa vontade, em nome de Jesus. Queridos, eu queria compartilhar com você rápido essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, a hora que eu cheguei, como eu disse. Aqui neste momento, Davi está passando um momento muito complicado. Davi, ele tinha sido muito perseguido pelo rei Saul, e Davi, debaixo de muita estratégia e sabedoria, ele vai se refugiar com o povo inimigo. E aquele rei, ele dá a cidade de Ziclag para Davi habitar com seus familiares, com aqueles que o seguiam. Então Ziclag se torna a casa de Davi, a cidade de Davi, o lugar de habitação de Davi e da sua família, o lugar de refúgio para Davi. Então Ziclag era como a casa de Davi, a família de Davi. Seus familiares estavam ali, filhos estavam ali. Tudo que Davi tinha naquele momento estava em Ziclag. Amém? E a Bíblia diz que Davi sai para a guerra. Era um período de muita guerra. E Davi guerreava de um lado e de outro, e batalha daqui, batalha dali. Ele ia para tantos lugares em guerra com aqueles homens, com aqueles soldados. E a Bíblia diz que de repente, num determinado momento, quando Davi e aqueles homens vêm para Ziclag, para ver a sua família, os seus filhos, as suas filhas, para se deparar com a sua parentela, com a sua casa. Imagine todo aquele tempo distante, chegar ali e deparar, com a sua esposa, aquela saudade, encontrar os filhos. Davi e aquele povo encontram Ziclag, a sua cidade, a sua casa, totalmente destruída, totalmente queimada, totalmente acabada. E ele procura a sua esposa e não encontra. Seus filhos e filhas não encontra. E todos aqueles soldados que estavam com Davi procuram suas famílias e não encontram. E a Bíblia diz que eles ficam indignados. Olha o versículo 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Tudo que Davi tinha de mais precioso tinha sido levado cativo. A cidade, seus bens, seus pertences tinham sido destruídos a fogo. Nada existia mais. E a sua família agora é uma família cativa, é uma família prisioneira, é uma família sem liberdade, é uma família à mercê dos inimigos, dos amalequitas. Olha o versículo 4.
Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Você consegue entender o que é isso, querido? Será que alguém já passou por uma experiência dessa forma? De chorar a ponto de não ter força? Se derramar em lágrimas, em desespero, em dor, se destruir nisso. Imagine só uma situação dessa, querido. Eu não estou falando de uns homens meigos, chorão. Eu não estou falando de uma pessoa tocada emocionalmente, que chora com facilidade. Amém, querido? Ninguém é mais homem ou menos homem porque chora ou não chora. Viu, querido? Isso aí não é padrão de masculinidade. Mas eu estou falando de homens de guerra, homens valentes, homens que viviam com a espada. A Bíblia diz que a dor daqueles homens foi tão grande que eles choraram a ponto de não existir mais força sobre eles. Perderam as forças. Davi com aqueles homens se preocuparam com tantas coisas, em conquistar tantas coisas, em lutar por tantas coisas, em defender tantas coisas, e deixou o tesouro mais precioso desguarnecido à mercê dos inimigos, que era a sua casa, a sua família, que era a cidade de Ziclag. E eu quero te perguntar nessa noite: você tem cuidado da sua Ziclag? Você tem cuidado da sua casa? Você tem cuidado, obrigado, você tem cuidado da sua família? Você tem cuidado daquilo que Deus tem te dado, querido? Talvez você tenha corrido atrás de tantas coisas, e Ziclag você está deixando desguarnecido. Talvez você está se preocupando com tantas coisas, e não tem se preocupado com a tua casa, com a tua família, com o teu lar, com aquilo que realmente Deus te deu. Repita comigo, fala Ziclag. Agora pergunta para o seu irmão, fala para ele: você está guardando e protegendo a sua Ziclag? Deu nó na língua, querido? Foi batizado no Espírito Santo? Ziclag, xará. Nós precisamos, querido, estabelecer na nossa vida o que realmente é prioridade. O que tem sido prioridade na tua vida? O que você tem tratado e enxergado como prioridade na tua vida? Meu Deus, o lazer eu não abro mão. Deus no céu, lazer na terra. Não, porque eu tenho umas amizades que elas são extremamente preciosas. Não o meu carro, mas o meu carro, eu não dou carona para qualquer um, não. É qualquer um que entra no meu carro. No sofá da minha casa, na frente da minha TV de 40 e tarará de polegada, na mesa da minha casa, querido, o que tem sido prioridade para você? O que tem sido valoroso na tua vida? Será que você tem protegido aquilo que realmente tem valor para você? E será que você tem dado valor àquilo que realmente merece valor? Deve ser dado valor. Porque nós vemos aqui, Davi era um homem de guerra, Davi era um homem estrategista, Davi era um homem sábio, Davi era um homem elevado, não era qualquer um não, que deu certo na vida por obra do acaso, não. Davi era um homem de Deus, Davi era um homem tomado pelo Espírito, Davi era um homem cheio de graça de Deus, querido. Olha a capacidade de Davi. O rei Saul persegue ele para matar, e ele não tinha lugar na terra mais para onde se correr e se esconder. Olha a capacidade que esse homem teve, queridos. Eu olho para essa história que eu estou contando, e eu olho para Davi e eu falo: cara, sou fã desse cara. Lógico que vai ter um momento que ele adultera, dá vontade de pegar ele para o pescoço, mas nesse momento, queridos, o cara estava sendo perseguido pelo rei e por todo o seu exército, ele não tinha mais para onde ir. Sabe o que o cara fez? Ele procurou o seu maior inimigo, chegou lá, louco, babando, fingindo de doido, para o seu maior inimigo. O rei olhou para ele e falou assim: meu Deus, esse não era o grande Davi?
O nosso grande inimigo agora ele está aqui diante de nós. Ficou louco, Tantã e Davi andando e babando. Começaram a zombar dele, nem mataram ele. Olha a estratégia do cara, querido. Aonde ele foi encontrar refúgio? No meio dos seus maiores inimigos. E os seus maiores inimigos cuidaram, guardaram e protegeram Davi. O cara conseguiu convencer o seu maior inimigo que ele poderia ser um soldado que lutaria por ele. E assim o fez. Não era um qualquer. Mas Davi priorizou algumas coisas na sua vida. Ele priorizou a guerra, a batalha, destruir os seus inimigos, a lutar, a talvez a ficar muito rico, a conquistar, a ter muitas posses, a ter muitos carros na garagem da sua casa, a morar em casas maiores e melhores. E foi priorizando tudo isso, querido, e deixou a sua casa, a sua família desguarnecida. Nós temos que trabalhar, correr atrás, realizar os nossos sonhos, dar um duro, fazer o nosso melhor, querido. Porém eu não posso deixar minha casa desguarnecida. Eu não posso sair para trabalhar e deixar minha casa aberta para o inimigo atacar. Davi fez isso. E eu te pergunto, será que você não tem feito isso na sua vida? Será que você não tem priorizado algumas coisas que são importantes, mas que não deveriam ser prioridade na sua vida? E será que para estabelecer algumas prioridades e ter algumas conquistas, você não está deixando a tua casa desguarnecida? O teu lar, a tua família, os teus filhos? Vira para o seu irmão, pergunta, fala para ele, como é que está a sua Ziklag? Vamos falar bastante vezes Ziklag aí, que até o fim alguém vai ser batizado, vai sair até orando em língua aí, vai ser bênção. Mas como que está, querido? Quais têm sido as suas prioridades? Mateus 6,19, a palavra diz, não ajunteis tesouro no céu, na terra, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam, não roubam. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Deus não está dizendo nessa palavra, querido, que você não pode ser uma pessoa próspera, porque Deus não contradiz a sua própria palavra. E a palavra do Senhor diz que a riqueza e a prosperidade estará na tua casa. A palavra diz que Deus te colocará por cabeça e não por cauda, estará em cima e não embaixo. Isaías 1,19, a Bíblia diz, se creres, obedeceres, comerás o melhor da terra. Amém, querido? Deus quer prosperar a tua vida, Deus quer abençoar, querido, mas o teu coração não pode estar nisso. Isso não pode ser a prioridade da tua vida. Você pode prosperar, ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. Pode mandar fazer um heliporto aqui em cima da igreja para você vir nos cultos, não tem problema, querido. Porém a sua prioridade não pode ser essa. O teu coração não pode estar nisso. Porque aquilo que você tiver na sua vida como tesouro, ali estará o teu coração vai estar naquilo. Se o teu tesouro for o teu carro, o teu coração vai estar no teu carro. Se o teu coração, se o teu tesouro for a posição, a tua formação, as roupas que você usa, o nome que você tem, o teu coração vai estar naquilo, querido. É isso que Deus desaprova. Eu te pergunto, o que tem sido o tesouro para a tua vida? Será que você tem valorizado o tesouro que Deus tem te dado, querido? Davi tinha um grande tesouro, sua casa, sua família, esposa, filhos, bem maior. Ele foi atrás de conquistas pessoais e deixou o seu verdadeiro tesouro de qualquer jeito. E aí, querido, chegou um momento na vida de Davi que ele depara com aquilo. Sabe aquelas caixinhas de lenço, querido? Sabe aquelas caixinhas de lenço? Quem sabe? Era só lencinho que voava, querido. Só lencinho que voava para todo lado. A Bíblia diz que os homens não tinham força, de tanto que eles choraram. E como eu disse, não é aquele sentimental não, né? E o pessoal brinca, tem gente aí que não pode nem na inauguração de banheiro de praça que chora, que se emociona. Cortou a fita, chora. Não, querido, eram homens guerreiros,
mas perderam os seus tesouros. O tesouro maior foi levado embora. Só lencinho que voava e lágrima que corria. Sabe, querido, que o Senhor possa colocar você em xeque nessa noite, para que você possa refletir aonde você tem colocado o teu coração, para que você não tenha que passar por essa experiência tão dolorosa que Davi passou, porque uma das coisas mais duras da vida é você deparar com percas que são importantes na sua vida e que você não deu o devido valor. Sabe, querido, então talvez ainda é tempo de você retomar algumas coisas na sua vida. É tempo de você se posicionar para valorizar aquilo que Deus tem te dado. Valorizar a tua família, valorizar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, a tua casa, o emprego que você tem, a profissão que Deus te deu. Valorizar o teu ministério, a tua igreja, tudo aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, querido. Ser fiel àquilo. Pastor, mas é muito pouco, eu quero conquistar muito mais. Querido, você vai conquistar sim, mas a Bíblia diz: sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito, querido. Deus vai te levar ao muito, mas seja fiel no pouco. Talvez você não está andando com a limusine que você sonha, está andando com o Fusquinha, aquele aroma de gasolina dentro, querido. Eu tive Fusca, eu sei como é que é. Pode passar a França dentro daquele Fusca que é cheio de gasosa dentro, não tem jeito. Nada liberta aquilo, nem campanha de Sal Grosso da Universal liberta aquele cheio de gasolina dentro do Fusca. Pode ser o Fusquinha, querido, falhando, dando problema na bobina, né? Tendo um alicate, sendo feliz, porque dono de Fusca que tem um alicate é um mecânico profissional, né? Resolve tudo. Mas seja fiel no pouco. Está no Fusca dando glória a Deus. Seja fiel no Fusca, querido. Deus vai te colocar sobre algo maior e vai te levar em algo além, e vai ter prazer em te abençoar nisso. Amém, querido? Dê valor naquilo que você tem, enquanto tem, para não ter que chorar que nem esses homens tiveram que chorar muito, tiveram que chorar amargamente. Onde está o teu tesouro, querido? Aonde você tem colocado o teu coração? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, querido. Aonde você tem colocado o teu coração? Pergunta para ele qual tem sido o tesouro, o que tem sido tesouro na tua vida. Hein, querido, o que você realmente tem dado valor nessa vida? Como você tem cuidado daquilo que Deus te deu, querido? Como você tem cuidado daquilo que Deus te deu? Como você tem cuidado da família que Deus te deu? Como você tem cuidado da casa que Deus te deu? O esposo que Deus te deu, a esposa que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, os pais que Deus te deu. Como você tem cuidado, querido? Cuide, dê valor. Sua família, no seu ministério, no seu trabalho. Dê valor nas boas amizades. As boas, querido. As más, canta para ele, vai com Deus. Libera, fala, você é livre para viver sem mim. Partiu. Dê valor ao seu casamento, aos seus filhos, pais. Amém, querido? Porque é isso que você dá valor, vai determinar onde está o teu coração. E para isso, querido, é muito importante você decidir com quem você anda, quem que você ouve, quem que você escuta, quem fala aos teus ouvidos, querido. 1 Coríntios 15, 33, a palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Você tem bons costumes, tem princípio, família, propósitos de bênção. As más companhias podem te tirar dos bons costumes, querido. Corromper isso no teu coração. Então cuidado com as suas companhias, querido. Amém? Vira para o seu irmão, fala para ele, cuidado com as suas companhias. Olha o que o Salmo diz,
Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é duro, hein? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Querido, quem tem falado aos teus ouvidos? Quem você tem escutado? Ah, pastor, mas ele é tão legal, ele é gente boa. Ai, mas ela é gente fina. Sabe, ela sobe no muro para a gente falar dos vizinhos, mas eu não preciso nem subir. Ela fez até um telhadinho assim para a gente fofocar na sombra. Sabe que no horário do almoço lá na empresa a gente fica conversando. Não estamos falando mal dos outros, é só comentando. Quem você tem ouvido, querido? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ninguém é melhor que ninguém, querido. Mas como eu vou saber quem é bom, quem é ruim? Olha para os frutos que estão na vida dessa pessoa. Porque a Bíblia diz que árvore boa dá bom fruto, e árvore ruim dá fruto ruim. Não tem como árvore boa dar fruto ruim, não tem como árvore ruim dar fruto bom. Olha para os frutos, querido. Os frutos vai provar quem é quem na tua vida. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, querido. Eu estava dizendo hoje de manhã na escola de líderes, nós estávamos falando sobre questão da lealdade. Quando você está diante de pessoas que são desleais, o que fazer? Querido, quem cala consente. Eu não quero me meter. Quem cala consente. Há momentos que nós temos que nos posicionar como Caleb, eu estava dizendo hoje. Qual foi o posicionamento de Caleb? A Bíblia diz que Deus manda 12 príncipes, 12 espias, espiar a terra de Canaã para ver se era boa, a qual Deus havia prometido para o povo de Israel, na saída de um cativeiro de 430 anos. Um representando cada tribo, 12 tribos, 12 homens. E a Bíblia diz que quando aqueles homens voltam de espiar a terra, depois do final de 40 dias, eles chegam diante de Moisés e dos anciãos e falam: olha, a terra é boa, os frutos são maravilhosos. Mas lá naquela terra é muito difícil. Tem os filhos de Anak, tem os gigantes. E eles começam a murmurar e questionar e colocar defeito. Eles dizem assim: olha, o que Deus falou realmente é verdade, mas não tem como entrar nessa terra, porque os homens lá são muito fortes. A Bíblia diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés. E disse: subamos animosamente e a possuamos como herança, porque Deus falou que iria nos dar, e Deus vai dar. Lá tem o filho de Anak, mas nós vamos vencer. Então, querido, há momentos na nossa vida que nós temos que fazer como Caleb, fazer calar o povo, fazer calar o murmurador, fazer calar o desleal que está ao nosso derredor. Não podemos ficar quieto vendo a banda passar e consentindo com o pecado, sendo co-participante do erro. E isso talvez, querido, você tem que dar o grito de Caleb, talvez é dentro da sua própria casa, da sua própria família, onde você vê alguém se posicionando em erro, se posicionando de forma errada, tocando na vida das pessoas, falando, sendo desleais, até entre a própria família. Casa dividida não subsiste, casa dividida não permanece de pé, querido. Dentro da sua casa, da sua família, é o primeiro lugar que tem que se falar a mesma língua, estar debaixo do mesmo propósito, edificando junto para o mesmo rumo. Tem que começar dentro da tua casa. Não você querer ter uma grande aliança com alguém no seu trabalho, e dentro da sua família a coisa está destruída, está desandada. A edificação começa dentro de casa. Amém, querido? Porque senão todos pagam preço. A Bíblia diz que Deus manda Jonas para Nínive. Ele vai para Tarsis, ele desobedece, ele pega um navio, deita e quer dormir um sono tranquilo. Mas aquele navio é atacado de uma tempestade. Todos que estavam no barco sofreram as mesmas consequências. Então, querido, cuidado com as suas atitudes, porque no barco da tua casa, da tua família, todos vão arcar com a consequência das tuas atitudes. Então você toma cuidado com as suas atitudes, para que você não traga consequência amarga às pessoas que você ama. Se Davi poderia ter ido para a guerra, mas não deixa a casa desguarnecida não. Cuida da filha, da família, cuida da sua casa, dê assistência em casa, faça a sua parte. Vai trabalhar, vai cuidar dos seus afazeres, mas tenha certeza que a tua família está suprida. Davi não fez isso, querido. Pagou um alto preço.
trouxe consequências. Quem sofreu? Esposa de Davi, filhos, filhas, e de todos aqueles homens sofreram as consequências de atitude mal pensada de Davi. Então cuidado com as suas atitudes, querido. Sabe por quê? Gálatas 6:7 diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A vida, ela é feita plantio e colheita, plantio e colheita. A colheita é segundo a espécie daquilo que você semeia, querido. Lance boas sementes para ter colheitas abençoadas. Pastor, mas como viver isso nos dias de hoje? Tão difícil. Vivendo o que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Coração perdoador, querido. Não fica fazendo questão das coisas não. Tem um foco, um propósito, um objetivo, e é Cristo. Então vai esquecendo. Para de remoer o ontem, a semana passada, o mês passado, erraram comigo. Não importa o que aconteceu, querido. Vida que segue. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A senhora, eu não consigo viver o novo de Deus. Mas você não conseguiu se desligar das coisas passadas? O teu calendário está atrasado, querido. Nós estamos no domingo à noite aqui. Você está no sábado. Está parecendo o Rubinho Barrichello, né? Tá sempre chegando atrasado. Então, querido, nós estamos no domingo à noite. Talvez você acabou de postar aí: sexta-feira chegou. Não, querido, semana já está começando. Atualiza. Novidade de vida, novo tempo, é agora, domingo, agora. O que aconteceu ontem, querido, passou. Olha a atitude que Davi tomou. Chorou, não teve força, mas houve um momento que ele teve que levantar a cabeça. E ele teve que correr atrás do tempo perdido. Querido, preste atenção nisso. Talvez algumas áreas da sua vida que você não tem se preocupado, tem deixado desguarnecido, não tem dado o devido valor, e pode estar à beira do precipício. Mas ainda há tempo para você recomeçar. Há tempo de você rever aquilo que está sendo perdido, de você acordar enquanto é tempo, de você tomar atitudes para que restaure, para que a graça de Deus entre, para que Deus faça coisas novas. Ainda é tempo. Quando Davi viu que ele havia perdido, chorou e viveu todas aquelas coisas, aquela situação, aquele momento tão difícil, e a Bíblia diz que ele se levanta e ele vai perseguir o inimigo para rever a sua família, reconquistar a sua família, ter a restituição da sua esposa, dos seus filhos e do seu povo, a restauração da sua cidade. Ele corre atrás daquilo que tinha sido perdido. Queridos, tirando o Danilo, que tem apelido de museu, tem mais algum museu aqui? Museu que depende, vive, respira coisa antiga e passadas, ultrapassadas. Para o museu, querido, quanto mais velho é mais sucesso. Deus é Deus de coisas novas. Por isso que a palavra diz que todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova. A misericórdia de Deus se renovou hoje. Que coisa linda, maravilhosa. Para amanhã Deus tem algo novo. A de hoje não será a mesma, querido. Amanhã é algo novo. Deus tem novidade de vida. Então se desliga das coisas passadas, se desliga das antigas, aquilo que foi. Querido, não importa os erros que foram cometidos lá atrás, se desliga disso, perdoe e corre atrás daquilo que está à sua frente, que ainda pode ser conquistado. Davi, ele tem uma história de erros e acertos, mas mesmo diante de erros de Davi, a gente aprende muito. Davi, ele comete um adultério, um erro crucial, pagou um preço muito alto. Vira para o teu irmão e fala para ele: Deus sempre vai perdoar. Porém, fala para ele, consequências são inevitáveis. Consequências são inevitáveis, querido. Deus é amor, Deus é perdão, mas consequências são inevitáveis para todos. E Davi, ele comete um adultério, e fruto daquele adultério vem um filho doente. E quando aquele menino nasce doente, a Bíblia diz que Davi se retira, ele vai para um quarto solitário, coloca a roupa, saco de chão,
chora amargamente, ele não se alimenta, e ele fica ali de joelho diante de Deus. E os seus funcionários vão ali todo dia, né? Olha, come um pouquinho, toma um cafezinho, Davi levanta, pãozinho, olha um pãozinho quente aqui, aquela manteiga deliciosa, vamos Davi. Davi não quer comer, está lá abatido. De repente o filho morre, e todo mundo fica até com medo de chegar perto de Davi e dar a notícia da morte do filho. E Davi percebe que algo tinha acontecido, e ele pergunta: como é que está o menino? Ele morreu? E eles dizem: olha, o menino morreu. Morreu mesmo? Morreu. Davi se levanta. A Bíblia diz que ele vai tomar um banho, ele troca de roupa, e ele vai viver a vida, ele vai se alimentar. Aí todo mundo ficou indignado. Pô, o menino vivo, você chorava. O menino morreu, você levantou a cabeça? Ele disse: eu posso fazer alguma coisa para trazer a vida a ele. Enquanto ele estava vivo, havia esperança. Mas agora que ele morreu, eu não vou ficar chorando ali a morte dele. Eu vou levantar minha cabeça, eu vou tocar a minha vida. E nós precisamos aprender com isso, queridos. Talvez você passou por algum baque na vida, por alguma situação muito difícil. Não vai adiantar você ficar choramingando a vida inteira essa situação. Você precisa levantar a tua cabeça e tocar a tua vida. Foi o que Davi fez, um grande exemplo. Levantou a cabeça e foi tocar a vida. Eu fui mandado embora. Não, mas fica tranquilo, você vai ter o teu acerto. Vai receber o acerto de garantia. Está lá, eu fui mandado embora. Não, vai vir o seguro-desemprego. Não sei quantas parcelas é, mas o cara já está lá na 6ª parcela, então fui mandado embora. 6 meses já se passou, que ele para de chorar, vai trabalhar. Então já está passando fome. Ah, mas era tão bom, passou. Já foi. Levanta a cabeça e vai encarar a vida agora. Choramingar, chorar, murmurar, reclamar não vai adiantar. Então nós precisamos ter atitudes sábias que resolvem. Mas, querido, se tem alguma coisa, se a vaca está indo para o brejo, mas mesmo que ela esteja indo para o brejo, significa que se ela está indo, ela ainda não foi por completo. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Eu não sei se alguma área da sua vida a vaca está indo para o brejo, mas de repente está indo, mas ainda dá tempo de você tomar alguma atitude. Dá tempo de você acordar. Quanto é tempo? Dá um chacoalhãozinho carinhoso na pessoa que está do teu lado, fala para ele: ainda é tempo. Amém? Fala para ele: ainda é tempo de ser feliz. Amém, querido? E hoje de manhã eu estava aqui na igreja, eu já vou encerrar. E eu comecei até a anotar no bloco de notas, o celular, ao que Deus trouxe ao meu coração sobre felicidade. Nós querem ser felizes aqui, querido? Todo mundo quer, né, querido? É importante ser feliz, ser alegre, né, querido? A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Não, com um coração alegre, querido, até o feio fica bonito. É a Bíblia. Coração alegre formoseia o rosto. Coração alegre, querido, dá um brilho diferente, né? A pessoa olha e fala: rapaz, deu um talento. É o coração alegre, coração feliz. É você estando feliz, vivendo uma vida feliz, estando em paz. Isso é muito bom. Amém, querido? Mas hoje que Deus está ministrando o meu coração, nos dias que nós temos vivido, os dias atuais, e eu não quero ser pessimista, mas sendo realista, a tendência é que a coisa pior, querido. Por isso nós temos que estar em Cristo, porque hoje Deus está ministrando muito forte no meu coração: não há felicidade fora de Cristo e fora da palavra do Senhor. Felicidade que permanece, querido. Não estou falando uma noite de prazer, não. Eu não estou falando uma alegria de uma curtida aí, não. Eu estou falando algo que permanece, pleno. Deus tem falado muito
comigo sobre isso, sobre a plenitude de Deus. Essa felicidade, essa paz, essa alegria no nosso coração, ela não existe, ela não permanece se estiver fora da palavra. Sabe, querido, Deus ministrou muito forte ao meu coração. Eu queria compartilhar isso com você para a gente encerrar. Homens, quantos homens estão aí aqui, querido? Mas não está, profetiza. Quantos homens tem aqui, querido? Levanta a mão. Tem que ter fé, querido. Se você não crê no seu, como é que faz? Amém, querido. Só Deus, hein? Queridos, mas falando sério, homens, guarde os teus olhos. Quantos homens tem aqui, querido? Você é homem, guarde os teus olhos. Se tem uma mulher aí perto do homem, fala para ele, guarde os teus olhos, querido. A Bíblia diz que os nossos olhos, eles são a janela da alma. Cuidado com o que você vê, querido. Tem coisa que você tem que ver, mas não vê. Davi viu e continuou vendo, querido. Por isso, querido, cuidado com as suas companhias. As mulheres também, mas principalmente o homem. Guarda os teus olhos. Ele é a janela da tua alma. Davi era um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração do próprio Deus. Quem falou isso não é Davi, não. Eu sou segundo o coração de Deus. Não, Deus falou, achei em Davi um homem com o coração segundo o meu coração. Que você tem noção do que é isso? O próprio Deus declarar isso de Davi. Um homem de guerra, um homem de batalha. Neste momento Davi já está no auge do seu reinado. E Davi falou, eu não vou para a guerra mais não. Ele manda os soldados e ele vai para o palácio. E dentro do seu palácio ele vai para a janela e começa a olhar, querido. E ele vê uma mulher chamada Betseba, linda, tomando banho. Ele viu e continuou vendo. Os olhos é a janela da alma. A alma está o nosso intelecto, a nossa vontade. E aquilo que Davi viu pelos olhos desceu para o coração, para a alma dele. Entrou pela janela e ele desejou no coração. Mandou buscar aquela mulher, cometeu um adultério e trouxe consequências terríveis. O filho nasceu doente. Aí ele tentou. O marido daquela mulher, querido, era um guerreiro fiel a Davi. Aí sabe o que Davi fez? Ele, como muito inteligente que ele era, querido, mas não existe inteligência quando Deus não está no negócio. Não existe capacidade humana quando Deus não está no negócio. E Davi, usando a capacidade humana sem Deus, ele mandou buscar o homem. Chegaram para Urias e falou, olha, o rei Davi deu folga, está te chamando lá no palácio. Urias foi lá até Davi. E Davi falou, meu camarada, parceiro, estou te dando folga. Inclusive é para você ter uma lua de mel com a tua esposa. Olha como eu sou bom. Vai para a tua casa, fica lá com a tua esposa. E no outro dia chegam para Davi e falam assim, Davi, sabe o teu soldado Urias? Ele não foi para casa com a mulher dele não. Ele está dormindo aí no palácio, cuidando e guardando a tua vida. E Davi chama Urias e fala, Urias, eu te liberei para você ir lá ter uma lua de mel com a tua esposa. Porque Davi queria encobrir a sujeira dele, né? Tentando jogar debaixo do tapete. E Urias falou, eu não posso. Os meus irmãos soldados estão na guerra arriscando a vida. Eu não posso ir lá com a minha esposa como se nada tivesse acontecendo. Ou eu vou para a guerra, morrer na guerra, ou eu vou ficar aqui cuidando do rei. Mas eu não vou lá ter com a minha esposa não. Meus irmãos estão derramando sangue por mim e por ti, rei. E como o coração de Davi estava tomado pelo pecado, Davi manda Urias de volta para a guerra. E manda colocar ele na frente, para ele morrer. Urias morre, o pai de Urias morre. E através dessa atitude Davi trouxe consequências terríveis, querido. Tudo começou nos olhos dele. Homem, guarde os teus olhos. Guarde os teus olhos, porque ele é a janela da tua alma.
vai entrar pelos teus olhos. Então guarde os teus olhos e guarde o teu coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas, as respostas, a solução da vida está aqui, querido. Então guarda o teu coração, você homem. Guarda os teus olhos e guarda o teu coração. Você mulher que está aí perto de um homem, né? Fala para ele: guarda os teus olhos e guarda o teu coração. Espera aí, querido. Calma. Tem umas esposas aí que chegou a afiar a espada. Calma. Coração chegou a pressão, foi 14/18. Mas falando sério, querido, vira para um homem que está perto de você aí e profetiza sobre a vida dele. Fala para ele, afirma para ele: guarda os teus olhos e guarda o teu coração. Faça isso, querido, porque o diabo tem pegado muito por aí e destruído. Mulheres, quantas mulheres tem aqui, querido? Olha que igreja abençoada. Não negocie a sua dignidade por algo que venha manchar a tua integridade. Mulher, não negocie a sua dignidade por algo que venha manchar a sua integridade. Mantenha-se íntegra, ainda que você esteja próxima de alguém que não é íntegro e que não é correto. Mantenha a sua integridade. Não negocie a sua dignidade. Tenha orgulho próprio. Jovens, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador, querido. Lembra do Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Quantos jovens tem aqui, querido? Quem não é, profetiza, querido. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, querido. Dê valor ao Senhor. Viva uma vida intensa com Deus. Jovem, quantos jovens solteiros tem aqui? Encalhado não, querido. Isso é conversa de invejoso, né? Quantos solteiros tem aqui ainda? Levanta a mão, querido. Não levantar a mão vai ficar encalhado de 50 anos. Levanta a mão. Quantos jovens solteiros tem aqui, querido? Quantos querem casar? Levanta a mão. Talvez a resposta está do lado, querido. Está perto. Glória a Deus. Queridos, calma, se controla. Sabe escolher a pessoa que vai passar o resto da vida com você, querido. Amém? Sabe escolher a pessoa que vai passar o resto da vida com você. A decisão, para mim, isso é meu, a decisão mais importante da nossa vida é por Cristo. A mais importante. E a segunda decisão mais importante é com quem nós vamos estar. Com quem você vai casar, querido, para passar o resto da vida. Amém, querido? Você não casou com um rostinho, você não casou com um abdômen, você não casou com uma perna, você não casou com um sorriso, com um rostinho liso. É, querida, é desse jeito. Depois tem a lei da gravidade, para lá e para cá. Você não está no céu, querido, mas tem a lei da gravidade aí atacando para todo lado. E aí, querido, você tem que entender que você tem que estar com a pessoa do teu lado, querido, para envelhecer junto. Levar para o sol, te tirar do sol. Você gritar: véia, a fralda está vazando. E ela não fingir que não ouviu, querido. O mais importante é isso, essa sair quietinha e fingir que não ouviu é que a coisa está feia. Amém, querido? Então esteja do lado de alguém que esteja disposto a envelhecer junto com você e cuidar um do outro. Amém? Cuide da sua Ziclag, proteja ela. Tenha um compromisso sério com Deus, porque isso tem que ser inegociável. Só assim haverá felicidade, querido. Eu tenho visto as pessoas abrirem mão da sua Ziclag, daquilo que é importante, em busca de felicidade. No mundo lá fora, querido, tem felicidade e prazeres passageiros e momentâneos, e depois você volta com as consequências sobre a tua vida.
Proteja a sua Ziclag, dê valor à sua Ziclag. Valorize a sua família. Amém? Vamos colocar aqui.